Um outro exemplo agora, é um exemplo um pouco mais legal do que esses outros dois aqui, é esse aqui. Ó. Tem uma função f, onde o domínio é os reais, o contradomínio também é os reais. Uma função real, e a gente vai supor que para todo x agora, né, não interessa, qualquer x que tu pegue, vale essa desigualdade aqui. Né? E a questão pede para te calcular, o primeiro, o limite da tua função, quando x tende a zero aqui, e depois ele te pergunta se essa função é contínua em zero. Então, aqui é uma outra aplicação um outro exemplo da aplicação do teorema do sanduíche, teorema do confronto. Então, bora resolver isso daí agora. Então, tu tem aqui que a questão te deu o seguinte, que o módulo da tua f de x é menor ou igual que x ao quadrado. Isso aqui para quem? Para qualquer x, para todo x real. E a questão pediu para te calcular o seguinte, o limite da tua função f de x quando x tende a zero. Só tenho isso aqui e a questão me pediu isso aqui. Ok. Mas aqui você tem que lembrar o seguinte. Tem que lembrar da propriedade de módulo que diz o seguinte, módulo de um número qualquer é sempre menor ou igual... Não é essa não, é outra coisa. Essa aqui. Se tu tem que o módulo de um número é menor ou igual que uma constante, por exemplo, um 2, né? Isso quer dizer o seguinte, quando tu usa as propriedades de módulo, isso quer te dizer o seguinte, que esse número aqui, no caso 2, o menos 2 é menor ou igual que o valor que está aqui dentro, que é menor ou igual que o 2. Das propriedades de módulo, nesse caso aqui eu consigo chegar aqui. Então eu vou usar essa propriedade aqui na nossa função. Escrevendo dessa forma aqui, eu vou enxergar a limitação, né? Então, módulo de f de x é menor ou igual que x ao quadrado, isso para todo x, né? Isso quer dizer que menos x ao quadrado é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que x ao quadrado. Então, desse módulo aqui, nessa desigualdade, eu consegui o quê? Uma limitação para a tua função f. Né? A tua função f de x ela é maior ou igual que menos x ao quadrado e é menor ou igual que x ao quadrado. Essa desigualdade aqui é verdade para todo x real. Então, qualquer intervalo aberto que eu pegue que contém o ponto zero, isso aqui também é verdade. Então, a primeira parte do teorema do confronto está satisfazendo. O que falta verificar agora? Se existe o limite dessa função, e se eles são iguais. Nesse caso fica até fácil, né? A gente acabou de fazer que o limite dessa função aqui era zero, que o limite dessa função aqui também era zero, quando x ia para zero. Aí você tem que escrever o seguinte, calcula o primeiro limite da tua função por baixo, né? Limite de x ao quadrado quando x tende a zero. Nós acabamos de verificar que isso era zero. E o limite, aqui é menos, x ao quadrado quando x tende a zero. Certo? Então, o limite dessa função aqui, quando x tende a zero, nós vimos na outra questão que era zero. O limite dessa outra função aqui, quando x tende a zero, esse meu zero não ficou bonito, não. Também vimos que era zero. Ou seja, o limite das duas funções existe, é igual, logo, pelo teorema do confronto, tu pode concluir que o limite dessa função aqui existe e é exatamente zero. Entenderam? Então,
Então, para finalizar, você tem que escrever isso. Logo, pelo teorema do confronto, o limite da tua f de x quando x tende a zero é igual a quanto? É igual a zero. A segunda pergunta é o seguinte, essa tua função f, ela é contínua em zero? Por quê? Eu não te dei a cara da função, né? Só falei que a f de x, o módulo da f de x era menor que ou igual do que x ao quadrado. Então, não sei que função é essa. Então, a única coisa que eu sei é essa desigualdade. Isso é verdade para todo x. Né? Detalhe muito importante. Essa desigualdade é válida para zero? Sim, né? Se é válida para todo x, então é válida para zero. Né? Ok, então bora entender isso daí. Né? Então, o item B te pergunta o seguinte. F é contínuo em zero? Em zero? Aí, se for, a gente tem que mostrar. Se não for, a gente tem que dizer o porquê que não é. Ok. Bom, para a tua função ser contínua em zero, o que tem que acontecer? Vocês lembram da definição? Para uma função ser contínua num ponto, tem que existir o limite da função naquele ponto e a tua função naquele ponto é exatamente o limite. Ou seja, a gente tem que mostrar isso daqui, ó, que o limite de f de x, quando x tende a zero, é exatamente f de zero. Ok. Provar que existe o limite, a gente já fez isso. Está bem aqui. Ó. Limite da tua função f de x quando x tende a zero, deu zero. Né? Para verificar isso aqui, está faltando ver o quê? Que f de zero é igual a zero. Se eu mostrar que f de zero é zero, então, com certeza, o limite da tua função quando x tende a zero vai ser f de zero aqui. E como é que eu mostro que o f de zero é zero? Quem sabe me responder isso? Como é que eu mostro que o f de zero é zero? Usando a nossa desigualdade. Ó. Tu não tem isso aqui? Módulo de f de x menor ou igual que x ao quadrado. Isso aqui é para todo x real. Então, isso aqui já é verdade. Né? Por exemplo, se eu pegar o f de 2 aqui, o módulo da f de 2 vai ser menor que 2 ao quadrado. Se eu pegar a f de 1, o módulo da f de 1 vai ser menor que 1 ao quadrado. Então, se vale para todo x real, em particular, vale para o zero. Entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, o módulo da f de 0 é menor ou igual que quem? 0 ao quadrado. 0 ao quadrado. Ó, só que 0 ao quadrado é quem? É 0, né? Então, daqui eu tiro o seguinte, usando a propriedade de módulo mais uma vez, aquela primeira ali que eu coloquei, então tu vai ter o seguinte, que 0 vai ser menor que f de 0, que é menor que 0. É porque fica 0 ao quadrado, né? Quando eu aplico a propriedade de módulo, fica menos 0 é menor ou igual que f de 0, que é menor que ou igual a 0, né? Só que menos 0 é 0. Olha o que tu obteve. F de 0 é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 0. Isso acontece quando? Quando eles são iguais. É a única possibilidade que tem. Então, daqui tu tira que f de 0 é igual a 0. Só que 0 é quem? O limite da tua função quando x tende a 0. Aí acabou, né?
de f de x quando x tende a zero. Aí acabou. Aí, só para concluir, você escreve assim. Logo, f é contínua em x igual a zero. Aí aqui acaba a tua questão.